Durante 32 anos de casamento, escutei as mesmas palavras todos os dias. Você só presta para me satisfazer. Não cuida de nada nessa casa. Tudo tem que ser eu. Mas Geraldo mal sabia o que eu estava planejando nas madrugadas em que ele dormia profundamente ao meu lado. Se você quer saber como uma mulher de 61 anos transformou completamente sua vida e deu a volta por cima, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Essa história vai mexer com o seu coração. Meu nome é Maria Aparecida, mas todos sempre me chamaram de Cidinha. Nasci numa família simples lá em Itabira, interior de Minas Gerais, onde o cheiro de café passando na cozinha de manhã cedo misturava com o som dos passarinhos no quintal da minha avó. Éramos 5 filhos. Eu, a única menina no meio de 4 homens que minha mãe, Dona Conceição, criou com punho firme e muito amor. Papai trabalhava na mineração, chegava em casa com as roupas cobertas de pó vermelho, as mãos ásperas como lixa, mas sempre com um sorriso no rosto quando me via correndo em sua direção. Cresci acreditando que o amor verdadeiro era aquilo que via entre meus pais. Mamãe acordava às 5 da manhã, preparava o café reforçado do papai, fazia pão caseiro que deixava a casa inteira perfumada, cuidava da horta onde plantava jiló, quiabo e couve. Papai chegava do trabalho e sempre tinha uma palavra carinhosa para ela. Ajudava a carregar os baldes de água do poço, sentava no alpendre para conversar sobre os filhos enquanto ela costurava nossas roupas à luz do lampião. Eles nunca brigavam na nossa frente, e quando discordavam de alguma coisa, conversavam baixinho no quarto, com a porta fechada. Eu tinha 16 anos quando conheci Geraldo numa festa junina da igreja. Ele tinha 22. Era considerado um bom partido na cidade. Trabalhava como mecânico na oficina do pai, tinha um fusquinha azul que era o orgulho dele, e todos diziam que era trabalhador e honesto. Na primeira vez que dançamos quadrilha juntos, senti meu coração disparar quando ele segurou minha mão. Geraldo era alto, moreno, tinha aqueles olhos castanhos que pareciam mel quando batia o sol, e um sorriso que me fazia esquecer o mundo ao redor. Durante 6 meses, ele me cortejou do jeito certo. Vinha me buscar para ir à missa de domingo, sempre vestido de camisa social branca bem passadinha e calça social preta. Trazia flores do campo para minha mãe, conversava com meu pai sobre futebol e trabalho, respeitava os horários que eles estabeleciam. Nas nossas caminhadas pela Praça da Matriz, ele falava sobre os planos que tinha para o futuro, de como queria ampliar a oficina, comprar uma casa própria, constituir família. Seus dedos eram calejados pelo trabalho com as ferramentas, mas quando tocavam os meus, eram suaves como seda. Lembro como se fosse ontem da noite em que ele me pediu em namoro oficial. Estávamos sentados no banco da praça, debaixo do pé de flamboyant que ficava todo vermelho na época da florada. O perfume doce das flores misturava com o cheiro da pomada que ele passava no cabelo, e eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo quando ele segurou minhas 2 mãos e disse: Cidinha, eu quero namorar com você sério, com compromisso. Quero que você seja minha esposa um dia. Suas mãos tremiam um pouquinho, e isso me deu uma ternura imensa. Respondi que sim, sussurrando, com medo de que alguém escutasse. Mas por dentro estava gritando de felicidade. O namoro durou 2 anos. Geraldo se mostrava um homem dedicado. Trabalhava de sol a sol na oficina, sempre tinha dinheiro no bolso quando saíamos para tomar sorvete ou ir ao cinema na cidade vizinha. Falava com respeito dos meus pais. Me tratava como uma princesa. Dizia que eu era a mulher mais bonita de Itabira. Nas cartas que escrevia quando viajava para comprar peças em Belo Horizonte, sempre terminava com sua para sempre. Geraldo! E eu guardava cada palavra como se fosse um tesouro, mas eu era jovem, inexperiente, e confundia gentileza com amor verdadeiro. Geraldo nunca demonstrava interesse em saber o que eu pensava sobre as coisas, sobre meus sonhos além do casamento. Quando eu comentava que gostaria de aprender a costurar para trabalhar como costureira, ele sorria e dizia: "Pra quê, meu amor? Você vai ser minha princesa, não vai precisar trabalhar." Quando falava que queria conhecer outros lugares, ele respondia: "Itabira tem tudo que a gente precisa. Aqui nossa família vai crescer feliz." Na época, achei aquilo proteção. Hoje sei que já eram os primeiros sinais de controle. O pedido de casamento aconteceu numa véspera de Natal. A família inteira estava reunida na casa da minha avó.
O cheiro de peru assado e farofa se misturava com o aroma dos doces que as tias tinham feito. Geraldo chegou mais nervoso que o normal, suando mesmo com o vento fresco da noite. Depois da ceia, quando todos estavam na sala conversando e rindo, ele se ajoelhou na minha frente, na presença de toda a família, e tirou do bolso uma aliança simples de ouro que brilhou sob a luz das velas do presépio. Maria Aparecida, ele disse com a voz embargada, e eu senti meus olhos se encherem de lágrima porque ele usou meu nome completo. Você quer se casar comigo? A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede da vovó e o crepitar das velas. Olhei ao redor e vi os olhos brilhando de emoção da minha mãe, o sorriso orgulhoso do meu pai, meus irmãos batendo palma. Parecia um sonho realizado, o final feliz dos filmes que eu assistia no cinema. Sim, eu aceito, respondi, e naquele momento senti que minha vida de verdade estava começando. A preparação para o casamento durou 8 meses. Geraldo havia comprado uma casinha pequena, mas arrumadinha, na rua de trás da oficina do pai dele. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno onde ele disse que eu poderia plantar o que quisesse. Pintamos as paredes juntos, ele de azul claro, e eu escolhi cortinas floridas que combinavam com o piso de cimento queimado que ele mesmo fez. Compramos os móveis aos poucos, uma mesa de fórmica com 4 cadeiras, um guarda-roupa de 3 portas, uma cama de casal que era nosso maior investimento. Minha mãe me ensinou tudo sobre como cuidar de uma casa, como fazer um feijão que não empapasse, como passar roupa sem queimar, como tirar manchas difíceis, como economizar no supermercado. Ela dizia sempre: Cidinha, homem gosta de casa cheirosa, comida na mesa e roupa limpa. Se você cuidar bem dessas coisas, seu casamento vai ser feliz. Eu absorvia cada conselho como uma esponja. Queria ser a esposa perfeita que Geraldo merecia. Nas vésperas do casamento, comecei a sentir uma ansiedade estranha. Não era nervosismo normal de noiva. Era algo mais profundo. Como se uma parte de mim soubesse que estava prestes a perder alguma coisa importante. Mas eu não conseguia identificar o quê. Durante as noites, ficava olhando pela janela do meu quarto na casa dos meus pais, vendo as estrelas e me perguntando se realmente estava fazendo a escolha certa. Mas logo afastava esses pensamentos. Afinal, Geraldo era tudo que uma moça poderia querer. Trabalhador, bonito, respeitador e me amava. O casamento foi lindo. A igreja ficou lotada, decorada com flores brancas e amarelas que perfumavam todo o ambiente. Meu vestido era simples, mas elegante, feito pela melhor costureira da cidade, com renda nas mangas e uma saia que rodava quando eu caminhava. Geraldo estava elegantíssimo no terno escuro, o cabelo bem penteado, e quando me viu entrando na igreja ao lado do meu pai, seus olhos se encheram de lágrima. Durante a cerimônia, quando trocamos os votos, ele segurou minhas mãos e disse olhando bem nos meus olhos: Eu prometo te amar, te respeitar e te proteger para sempre, Cidinha. Você vai ser minha rainha. Suas palavras saíam do coração. Eu podia sentir. E naquele momento tive certeza de que havia feito a escolha certa. O padre nos abençoou. A igreja inteira aplaudiu quando nos beijamos. E eu me senti a mulher mais feliz do mundo. A festa foi na casa dos meus pais. No quintal enfeitado com bandeirinhas coloridas e mesas cobertas com toalhas de crochê que minha avó tinha feito especialmente para a ocasião. Tinha sanfona, acordeon e todo mundo dançou até de madrugada. Geraldo não largava da minha mão. Apresentava para todo mundo dizendo: Essa é minha esposa, a Cidinha, com um orgulho na voz que me fazia flutuar de felicidade. Quando finalmente chegamos na nossa casinha, já era quase 2 da manhã. Geraldo me carregou no colo para dentro, como manda a tradição, e pela primeira vez éramos só nós 2, marido e mulher, na nossa própria casa. O cheiro de tinta ainda estava no ar, misturado com o perfume das flores que os vizinhos tinham deixado na cozinha. Ele acendeu todas as luzes, pegou minha mão e disse: Bem-vinda ao nosso lar, minha esposa. Naqueles primeiros meses, tudo parecia perfeito. Acordava cedo para fazer o café reforçado que Geraldo gostava, preparava a marmita dele com muito carinho, cuidava da casa como uma boneca. Ele chegava do trabalho e sempre tinha um elogio. Que cheiro bom, amor. Você é demais, Cidinha. Sou o homem mais sortudo do mundo.
À noite, depois do jantar, sentávamos no quintal para conversar sobre o dia e ele contava sobre os carros que tinha consertado, os clientes que apareciam na oficina. Mas devagar, quase imperceptivelmente, algumas coisas começaram a mudar. Geraldo ficava mais tempo na oficina, chegava mais tarde, menos conversador. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele respondia com monossílabos. Foi bem, normal, nada demais. Quando eu sugeria irmos visitar minha família no domingo, ele sempre tinha alguma desculpa. Estava cansado, tinha que organizar as ferramentas, precisava descansar. No início, justifiquei tudo. Afinal, ele estava trabalhando duro para nos dar uma vida melhor. Era natural que chegasse cansado, mas uma sensação estranha começou a crescer no meu peito, como se alguma coisa importante estivesse mudando, e eu não conseguisse identificar exatamente o que. Era como sentir o cheiro de chuva no ar, antes das nuvens aparecerem no céu. Os primeiros 2 anos de casamento passaram devagar, numa rotina que eu acreditava ser normal para casais recém-casados. Geraldo saía para a oficina às 7 da manhã em ponto, sempre com a marmita que eu preparava na madrugada. Arroz, feijão, um pedaço de carne, salada e uma fruta de sobremesa. Ele gostava que tudo estivesse bem apresentado, a carne cortada em pedaços do mesmo tamanho, o arroz soltinho, o feijão sem caldo demais. Cidinha, você sabe que eu não gosto de comida mal feita. Ele dizia quando alguma coisa não estava do jeito que ele esperava, mas sempre com um sorriso, como se fosse uma brincadeira carinhosa. Eu passava os dias cuidando da casa, que mantinha impecável. Varria e passava pano na sala todas as manhãs, deixando o cheiro de desinfetante misturado com o aroma das flores que cultivava no quintal. As janelas ficavam sempre brilhando, as cortinas bem esticadas, os móveis sem um grão de poeira. Quando Geraldo chegava em casa às 6 da tarde, encontrava o jantar pronto, a mesa posta com toalha limpa, e eu sempre arrumada com um vestido bonito e os cabelos penteados. Mas alguma coisa estava mudando em Geraldo, e eu começava a perceber nos pequenos detalhes, o jeito como ele olhava ao redor quando entrava em casa, como se estivesse procurando algo fora do lugar, a forma como abria as gavetas da cozinha para verificar se tudo estava organizado do jeito que ele gostava. O silêncio que se estendia durante o jantar, apenas quebrado pelo barulho dos talheres contra os pratos e o tic-tac do relógio de parede que tinha sido presente de casamento da minha sogra. Geraldo, aconteceu alguma coisa na oficina hoje? Eu perguntava quando o via muito quieto, mexendo na comida sem comer direito. Ele erguia os olhos dos pratos, me olhava por uns segundos, como se estivesse voltando de um lugar muito distante, e respondia sempre a mesma coisa. Nada não, Cidinha. Só estou cansado. Mas seus olhos não tinham mais aquele brilho de quando éramos namorados. Era como se uma cortina tivesse descido entre nós, e eu não sabia como levantá-la. As noites eram as que mais me angustiavam. Depois do jantar, Geraldo se sentava na poltrona da sala para assistir jornal, e eu ficava na cozinha lavando a louça, ouvindo o som da televisão misturado com o barulho da água corrente. Quando terminava e ia se sentar ao lado dele no sofá, ele já estava dormindo, com a cabeça jogada para trás, a boca entreaberta, respirando pesado. Eu ficava ali, olhando seu rosto relaxado pelo sono, tentando encontrar o homem por quem tinha me apaixonado. Foi numa quinta-feira de março que tudo começou a ficar mais claro para mim. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal quando escutei Dona Marlene, nossa vizinha, conversando com a comadre dela no portão. A voz dela chegava clara até onde eu estava, misturada com o cheiro de sabão em pó e o calor úmido da tarde. Coitada da Cidinha, ela dizia, e meu coração disparou. Parei de estender as peças e fingi estar ocupada com um lençol que balançava no vento. Aquele marido dela não para em casa. Ontem mesmo eu vi ele saindo às pressas depois do almoço, todo arrumadinho, com uma camisa que eu nunca tinha visto. E olha que eu conheço o guarda-roupa dele de cor e salteado. Será que ele está trabalhando demais? Perguntou a outra voz, que eu reconheci como sendo da Dona Terezinha, que morava 3 casas adiante. Trabalhar onde, comadre? A oficina fecha 12:00 na quinta-feira. O próprio seu João me contou que está preocupado com o filho que anda muito distraído, chegando atrasado, saindo no meio do expediente. Diz que nunca viu o Geraldo assim. As palavras da Dona Marlene caíram sobre mim como um balde de água fria.
Geraldo sempre me dizia que trabalhava até às 6, todos os dias, incluindo quinta-feira. Durante 3 anos de casamento, nunca questionei os horários dele. Confiava cegamente quando ele dizia que estava na oficina. Mas ali estava a verdade sendo revelada por acaso, numa conversa de vizinhas, que não sabiam que eu estava escutando. Naquela tarde, quando Geraldo chegou em casa no horário de sempre, 6 horas em ponto, eu o observei com outros olhos. Reparei que a camisa estava impecável demais para quem havia passado o dia trabalhando com óleo e graxa. Notei que as mãos estavam limpas, as unhas bem cuidadas, nenhum cheiro de combustível ou solvente que sempre trazia grudado na pele. Ele me cumprimentou do jeito de sempre, com um beijo no rosto, mas evitou olhar diretamente nos meus olhos. Como foi o dia, amor? Perguntei, tentando manter a voz normal enquanto servia o jantar. Normal. Movimento fraco hoje, pouco serviço. Ele respondeu, se sentando à mesa e pegando o garfo. Mas suas mãos tremiam ligeiramente, e ele comeu depressa, como se tivesse pressa de terminar a refeição. Naquela noite, deitada ao lado dele que dormia profundamente, fiquei olhando para o teto tentando juntar as peças. As saídas misteriosas, o comportamento distante, as roupas, sempre impecáveis, as desculpas para não visitar minha família aos domingos. Tudo começava a fazer sentido, mas eu ainda não queria aceitar o que minha mente estava sugerindo. Geraldo era meu marido, o homem que havia jurado me amar e me respeitar para sempre na frente do altar. Devia haver uma explicação inocente para tudo aquilo, mas a desconfiança, uma vez plantada, cresceu como erva daninha. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O perfume, diferente que às vezes sentia em suas roupas quando as pegava para lavar. Os fios de cabelo loiro que encontrava grudados em sua camisa, sendo que eu tinha cabelo castanho escuro. As ligações que ele recebia e saía para atender no quintal, sempre falando baixo, sempre terminando rapidamente quando me via se aproximando. Uma manhã de sábado, enquanto Geraldo tomava banho, resolvi arrumar as gavetas do quarto. Não era bem arrumação, se fosse honesta comigo mesma. Era investigação. Mexia em suas coisas procurando não sabia bem o quê, alguma pista que confirmasse ou desmentisse as suspeitas que me atormentavam. Foi quando encontrei no fundo da gaveta das meias um papel dobrado em 4. Meu coração acelerou quando vi que era uma nota de hotel da cidade vizinha, datada de 2 semanas antes, numa quinta-feira. O papel tremia nas minhas mãos enquanto eu lia os detalhes. Quarto para casal, entrada ao meio-dia, saída às 5 da tarde, o mesmo dia em que ele tinha me dito que estava trabalhando até tarde na oficina, consertando o carro do prefeito. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas curiosamente não chorei. Era como se uma parte de mim já soubesse, já estivesse se preparando para aquele momento há muito tempo. Escutei o barulho do chuveiro sendo desligado e rapidamente guardei o papel no lugar. Quando Geraldo saiu do banheiro, enrolado na toalha azul, me encontrou sentada na cama, fingindo dobrar as roupas. Ele me olhou de um jeito diferente, como se percebesse que alguma coisa tinha mudado, mas não disse nada. Se vestiu em silêncio, deu um beijo mecânico na minha testa e disse que ia na oficina resolver umas pendências. Era sábado. A oficina não abria aos sábados. Depois que ele saiu, sentei na cozinha com uma xícara de café que esfriou na minha mão sem que eu bebesse um gole. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio e o canto dos passarinhos no quintal. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, me senti completamente sozinha. Não só fisicamente, mas emocionalmente abandonada pelo homem que havia prometido me amar para sempre. Durante as semanas seguintes, passei a observar Geraldo como uma detetive. Anotava mentalmente seus horários, suas desculpas, suas mudanças de comportamento. Descobri que às terças-feiras ele sempre chegava mais tarde, dizendo que tinha ficado fazendo orçamento para clientes novos. Descobri que aos sábados de manhã ele sempre arrumava uma desculpa para sair e voltava no final da tarde com cheiro de perfume feminino nas roupas. Descobri que ele havia mudado a senha do telefone da oficina, coisa que nunca tinha feito antes. Mas a descoberta que mais me doeu foi perceber como ele havia mudado comigo na intimidade. Antes carinhoso e atento, agora parecia estar cumprindo uma obrigação. Seus beijos eram rápidos e sem sentimento. Seus abraços pareciam automáticos. Durante nossos momentos de intimidade, era como se ele
estivesse fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar, com outra pessoa. Uma noite, quando ele dormia ao meu lado, permiti que as lágrimas finalmente saíssem. Chorei baixinho para não acordá-lo, deixando que toda a dor, toda a decepção, toda a sensação de traição saísse do meu peito. Mas junto com as lágrimas, nasceu dentro de mim algo que eu nunca havia sentido antes. Uma raiva fria, calculista, uma vontade de descobrir toda a verdade e fazer alguma coisa a respeito. Não era mais a Cidinha ingênua, que havia se casado cheia de sonhos e expectativas. A descoberta da traição estava me transformando em alguém que eu não conhecia. Alguém capaz de planejar, de investigar, de tomar decisões que a antiga Maria Aparecida jamais teria coragem de tomar. E foi nessa noite, ouvindo a respiração pesada do meu marido infiel ao meu lado, que comecei a traçar um plano. Ele achava que eu era apenas uma esposa submissa, que cuidava da casa e não questionava nada, mas estava prestes a descobrir do que uma mulher traída é capaz quando decide reagir. O primeiro passo do meu plano foi muito simples: começar a documentar tudo. Comprei um caderno pequeno, desses de anotações, que escondi no fundo do armário da cozinha, atrás dos potes de tempero. Todos os dias, anotava os horários que Geraldo saía e chegava, as desculpas que ele dava, qualquer comportamento estranho que eu notasse. Parecia bobagem, mas minha mãe sempre dizia que palavra voa, escrita fica. E eu sabia que ia precisar de provas concretas do que estava acontecendo. Na segunda-feira seguinte à minha descoberta, decidi testar minhas suspeitas. Quando Geraldo disse que ia trabalhar até mais tarde porque tinha um motor complicado para arrumar, eu sorri docemente e respondi: "Tudo bem, meu amor, vou deixar seu jantar quentinho." Mas assim que ele saiu, vesti uma roupa discreta, amarrei um lenço na cabeça para disfarçar e caminhei até a oficina do meu sogro. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer um poderia ouvir. Fiquei escondida atrás da árvore da praça, de onde tinha uma visão clara da oficina. Eram 4:30 da tarde, e o que vi confirmou meus piores medos. A oficina estava fechada, o cadeado pendurado no portão, e não havia nenhum movimento. Geraldo tinha mentido descaradamente para mim. Voltei para casa com as pernas bambas, mas estranhamente aliviada. Pelo menos agora, tinha certeza de que não estava imaginando coisas. A traição era real, e eu não era uma esposa paranoica criando problemas onde eles não existiam. Quando Geraldo chegou às 9 da noite, com cheiro de perfume feminino grudado na camisa, eu o recebi com o sorriso de sempre. Servi o jantar reaquecido e perguntei sobre o motor complicado que ele tinha consertado. Foi difícil, Cidinha. Motor fundido. Tive que desmontar tudo. Ele mentiu, olhando diretamente nos meus olhos, mastigando o frango que eu tinha feito com tanto carinho. Naquele momento, sentindo o gosto amargo da mentira enchendo o ar entre nós, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. Não era mais só a dor da traição. Era a humilhação de ser tratada como uma idiota. Durante as semanas seguintes, minha rotina de investigação se intensificou. Aprendi a ser uma esposa diferente. Sorridente por fora, mas atenta a cada detalhe por dentro. Quando Geraldo tomava banho, eu verificava os bolsos das roupas sujas. Encontrei ingressos de cinema de filmes que nunca assistimos juntos, guardanapos de restaurantes que nunca frequentamos, e até um batom pequeno, desses que vem de brinde, esquecido no bolso da camisa social. O batom era cor de rosa claro, uma cor que eu nunca usei na vida. Segurei aquele pequeno objeto entre os dedos, sentindo seu peso insignificante, mas que representava o peso enorme da traição. Era a prova física de que outra mulher estava na vida do meu marido. Uma mulher que usava a cor de rosa claro e que provavelmente não sabia que ele era casado. Foi quando decidi que precisava ver essa mulher com meus próprios olhos. Na quinta-feira seguinte, me arrumei de um jeito que Geraldo nunca tinha me visto. Peguei emprestado da minha prima Rosângela um vestido azul marinho que me deixava mais elegante, passei batom vermelho, prendi o cabelo num coque baixo, me olhei no espelho e mal me reconheci. Parecia uma mulher diferente, mais decidida, mais forte. Disse para Geraldo que ia passar o dia na casa da minha mãe, ajudando ela a fazer conserva de pêssego. "Tudo bem, amor. Eu vou ter um dia corrido na oficina mesmo."
ele respondeu, me dando um beijo distraído na testa, sem nem levantar os olhos do jornal que estava lendo. Em vez de ir para a casa da minha mãe, peguei o ônibus para a cidade vizinha. Meu plano era simples: ficar perto do hotel onde ele tinha estado, o mesmo da nota que encontrei, e esperar para ver se ele aparecia. Era um risco enorme, mas eu precisava saber quem era a outra, como ela era, se era mais bonita que eu. O hotel ficava numa rua a movimento, bem no centro da cidade. Me posicionei num café do outro lado da rua, pedi um café com leite e fingi ler uma revista, mas meus olhos não saíam da entrada do hotel. Eram 11h30 da manhã quando os vi chegando. Reconheci Geraldo de longe, mesmo de costas, pela maneira como caminhava, com aqueles passos largos e decididos. Mas quando eles se viraram para entrar no hotel, meu mundo desabou completamente. A mulher que estava com ele era Cristina, a filha mais nova do dono da farmácia. Uma moça de 22 anos que eu conhecia desde pequena. Tinha cabelos loiros e cacheados. Era magra, delicada, com aquela pele lisa de quem ainda não tinha vivido muito. Eles entraram no hotel de mãos dadas, como um casal apaixonado, e Geraldo olhava para ela do mesmo jeito que olhava para mim durante nosso namoro, com aquela ternura, aquela paixão que há muito tempo havia desaparecido dos olhos dele quando me olhava. Ela ria de alguma coisa que ele tinha falado, jogava os cabelos para trás num gesto coquete, se pendurava no braço dele como uma namorada. Fiquei ali, paralisada, vendo meu marido desaparecer pela porta do hotel com outra mulher. Uma mulher que poderia ser minha filha, que era nova, bonita, cheia de vida. Uma mulher que certamente não sabia cozinhar como eu, não sabia cuidar de uma casa como eu, mas que tinha algo que eu havia perdido nos 3 anos de casamento. A juventude, a novidade, o mistério. Voltei para casa como uma zumbi. O ônibus balançava na estrada esburacada, mas eu não sentia nada. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma tivesse ficado naquele café, vendo meu marido escolher outra mulher. Quando cheguei em casa, às 5 da tarde, me olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher de 25 anos que parecia ter envelhecido 10 anos numa tarde. Geraldo chegou no horário de sempre, 6 horas em ponto, assoviando uma música que eu não conhecia. Parecia mais jovem, mais leve, como se tivesse tomado um remédio para a felicidade. Me cumprimentou com mais carinho do que havia demonstrado em meses. Até elogiou o jantar. Disse que o tempero do frango estava perfeito. Você está diferente hoje, ele comentou durante o jantar, me olhando com curiosidade. Mais bonita. Fez alguma coisa no cabelo? Tive vontade de rir, mas consegui controlar. Ele tinha passado a tarde toda com a amante e chegava em casa, reparando que eu estava diferente. A ironia da situação era tão absurda que quase me fez ter uma crise de nervos ali mesmo, na mesa do jantar. Não fiz nada não, Geraldo. Deve ser impressão sua, respondi, cortando o frango em pedaços pequenos, tentando manter as mãos ocupadas para não tremerem. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei horas acordada pensando no que tinha visto. Cristina era tudo que eu não era mais. Jovem, sem responsabilidades, sem uma casa para cuidar, sem um marido para satisfazer. Ela podia ser espontânea, podia ser imprevisível, podia ser a aventura que Geraldo procurava longe da rotina do nosso casamento. Mas quanto mais eu pensava, mais uma raiva fria crescia dentro de mim. Não era só raiva do Geraldo, era raiva de mim mesma também, por ter me tornado previsível, por ter aceitado sem questionar que minha única função na vida era cuidar da casa e satisfazer meu marido, por ter perdido minha identidade no meio de tantas panelas, tantas roupas para lavar, tantos jantares silenciosos. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais fingir que não sabia de nada. Não ia mais aceitar as mentiras dele com um sorriso, mas também não ia fazer um escândalo. Não ia chorar. Não ia implorar para ele voltar para mim. Tinha um plano melhor. Um plano que faria Geraldo pagar caro por cada mentira, por cada tarde no hotel, por cada vez que chegou em casa cheirando a outra mulher. Comecei devagar, com pequenas mudanças que ele nem percebeu no início. Parei de acordar de madrugada para fazer a marmita dele. Quando ele reclamou, respondi com naturalidade. Ah, desculpa, amor. Esqueci de colocar o despertador.
Parei de ter a comida pronta na mesa quando ele chegava do trabalho. Hoje resolvi fazer uma comida mais elaborada. Vai ficar pronto daqui a pouco, eu dizia, deixando-o esperar com fome. Mudanças pequenas, mas que começaram a incomodá-lo. Geraldo era um homem de hábitos rígidos. Gostava da rotina, da previsibilidade. Quando as coisas começaram a sair do controle dele em casa, ele ficou irritado. Cidinha, o que está acontecendo? Você está estranha ultimamente, ele disse numa terça-feira, quando chegou em casa e encontrou a mesa vazia. Eu sentada na sala assistindo televisão. Nada está acontecendo, Geraldo. Só estou cansada. Você sabe como é? Cuidar de casa sozinha não é fácil. Respondi sem tirar os olhos da televisão. Era a primeira vez que admitia, mesmo que indiretamente, que estava insatisfeita com alguma coisa. Ele me olhou com uma expressão confusa, como se estivesse tentando entender o que havia mudado. Mas não disse nada. Apenas soltou um suspiro e foi para o quarto trocar de roupa. Durante as semanas seguintes, intensifiquei minha estratégia. Comecei a sair de casa sem avisar, só deixando bilhetes vagos. Saí para resolver umas coisas, volto à noite. Parei de perguntar sobre o trabalho dele, sobre os horários, sobre onde ele tinha estado. Quando ele chegava tarde com desculpas elaboradas, eu apenas acenava com a cabeça e dizia: entendi, sem demonstrar qualquer interesse em detalhes. A mudança mais radical veio numa quinta-feira. Era o dia que eu sabia que ele se encontrava com Cristina. Em vez de ficar em casa limpando e cozinhando como sempre fazia, me arrumei e saí para passar o dia na cidade. Visitei lojas, tomei um lanche num café que nunca tinha frequentado, conversei com pessoas que não via há anos. Foi a primeira vez em 3 anos de casamento que saí de casa só para me divertir, sem ter uma obrigação específica. Quando voltei, às 7 da tarde, Geraldo estava sentado na cozinha, com uma expressão preocupada que eu nunca tinha visto. Onde você estava, Cidinha? Cheguei em casa e você não estava aqui, ele disse. E pela primeira vez percebi uma nota de ansiedade na voz dele. Saí para dar uma volta. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Respondi, tirando os sapatos e me servindo um copo de água gelada. Não, é que você nunca sai assim, sem avisar direito. Fiquei preocupado. Olhei para ele e vi algo que me deu uma satisfação estranha. Geraldo estava incomodado. O homem que saía todo santo dia para se encontrar com a amante, que mentia descaradamente sobre onde estava, que chegava em casa cheirando a outra mulher, estava preocupado porque sua esposa havia passado um dia fora de casa. Geraldo, você chega tarde várias vezes na semana e eu nunca reclamo. Hoje eu saio uma vez e você fica preocupado? Disse, mantendo a voz calma, mas deixando a ironia bem clara. Ele não soube o que responder. Ficou me olhando como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente da mulher com quem tinha se casado. E realmente estava. A Cidinha submissa e previsível estava desaparecendo, dando lugar a uma mulher que ele não conhecia, uma mulher que não ia mais aceitar ser tratada como capacho. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Tinha descoberto algo muito mais poderoso do que lágrimas ou discussões. A incerteza. Geraldo estava começando a se sentir inseguro, e isso era exatamente onde eu queria que ele estivesse. Porque muito em breve, ele ia descobrir que 2 pessoas podiam jogar o mesmo jogo e que eu estava apenas começando a mostrar do que era capaz. O confronto final aconteceu numa sexta-feira que eu jamais vou esquecer. Era 15 de setembro. O dia estava quente e abafado, com aquelas nuvens carregadas que anunciam tempestade. Eu tinha planejado tudo nos mínimos detalhes durante semanas, esperando pelo momento perfeito para agir. E esse momento chegou quando encontrei na gaveta dele uma segunda nota de hotel. Dessa vez com uma data futura, o sábado seguinte, mesmo horário, mesmo lugar. Durante toda aquela sexta-feira, agi como se nada tivesse mudado. Fiz o café da manhã de Geraldo. Dei um beijo de despedida na sua testa quando ele saiu para trabalhar. Organizei a casa como sempre fazia. Mas por dentro, meu coração estava acelerado com a adrenalina do que estava prestes a fazer. Às 3 da tarde, liguei para minha prima Rosângela e pedi um favor que mudaria tudo. Rosângela, preciso que você me acompanhe numa coisa muito importante amanhã. Não posso explicar por telefone, mas confie em mim, por favor. Rosângela sempre foi minha parceira para tudo desde pequenas. Ela tinha 30 anos
Era separada a dois. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas e não tinha papas na língua para falar o que pensava. Quando contei para ela toda a situação, seus olhos faiscaram de raiva. Cidinha, esse desgraçado vai pagar caro pelo que está fazendo com você. Pode contar comigo para qualquer coisa que você precisar, ela disse, batendo o punho na mesa da cozinha onde estávamos conversando. O plano era simples, mas devastador. No sábado, eu e Rosângela íamos até o hotel na hora exata que eles sempre se encontravam, mas não para fazer escândalo na rua ou chorar na porta do quarto. Eu tinha algo muito melhor em mente. Sábado amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que deixa tudo pesado e elétrico. Geraldo acordou de bom humor, assoviando no chuveiro, se arrumando com mais cuidado que o normal. Vestiu a camisa azul clara que eu mesma tinha passado. Passou aquele perfume que ganhara no Natal. Penteou o cabelo com capricho. Estava se preparando para encontrar a amante. E eu ali, servindo o café dele com o sorriso de sempre. Vou na oficina resolver umas pendências com papai. Depois talvez passe na casa do Zé Maria para ver aquele carro que ele quer vender. Ele mentiu, olhando diretamente nos meus olhos enquanto espalhava manteiga no pão. Tudo bem, amor. Eu vou passar o dia na casa da minha mãe, ajudando ela a fazer uns doces para a festa da igreja. Menti também, sentindo uma estranha satisfação em devolver as mentiras que recebia há meses. Às 11 horas, eu e Rosângela estávamos posicionadas no mesmo café onde eu tinha visto Geraldo e Cristina pela primeira vez. Minha prima estava nervosa, tamborilando os dedos na mesa, mas eu estava estranhamente calma. Era como se todos aqueles meses de dor, de humilhação, de mentiras engolidas tivessem me preparado para aquele momento. Lá vem eles, sussurrei quando vi Geraldo e Cristina se aproximando do hotel. Ela estava ainda mais bonita que da primeira vez que a vi, usando um vestido amarelo que realçava os cabelos loiros, rindo de alguma coisa que ele falava. Geraldo parecia 10 anos mais jovem ao lado dela, com aquele sorriso que eu não via há muito tempo quando olhava para mim. Que nojo, Cidinha! Como ele tem coragem de trair uma mulher como você com essa menininha? Rosângela murmurou, mas eu fiz sinal para ela ficar quieta. Esperamos 15 minutos depois que eles entraram no hotel. Então nos levantamos e caminhamos com firmeza até a recepção. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme e clara quando falei com o recepcionista, um homem de meia idade com bigode grisalho. Boa tarde. Meu nome é Maria Aparecida Santos. Eu sou esposa do Geraldo Santos, que acabou de entrar no hotel com uma moça loira. Gostaria de falar com eles, por favor. O homem ficou desconcertado. Olhou para mim, depois para Rosângela, sem saber o que fazer. Provavelmente nunca tinha se deparado com uma situação desse tipo. A senhora tem certeza de que... Ele começou, mas eu o interrompi. Tenho absoluta certeza. Eles estão no quarto, eu sei porque encontrei as notas anteriores na gaveta do meu marido. Não vou fazer escândalo. Só quero conversar com eles. Depois de alguns minutos de hesitação e uma consulta rápida com o gerente, eles nos deram o número do quarto. Subimos as escadas devagar, Rosângela segurando meu braço para me dar força. Quando chegamos na porta do quarto 237, parei por alguns segundos, respirei fundo e bati 3 vezes. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Depois escutei vozes sussurrando lá dentro, passos apressados, o barulho de roupas sendo vestidas rapidamente. Finalmente, a voz de Geraldo, tensa e nervosa. Quem é? Sou eu, Geraldo. Cidinha. Abre a porta que preciso falar com vocês dois. O que aconteceu nos segundos seguintes foi como assistir um filme em câmera lenta. A porta se abriu devagar e apareceu o rosto do meu marido, pálido como papel, os olhos arregalados de pânico. Atrás dele, Cristina tentava se esconder, com o cabelo desarrumado e a roupa amassada, os olhos cheios de lágrimas de vergonha. Cidinha, eu posso explicar, Geraldo começou, mas levantei a mão para interrompê-lo. Não precisa explicar nada, Geraldo. Eu sei de tudo há meses. Sei dos encontros às quintas-feiras, sei dos sábados, sei das mentiras sobre trabalhar até tarde. Vim aqui não para fazer escândalo, mas para te falar algumas coisas que você precisa escutar. Entrei no quarto, seguida pela Rosângela. Cristina estava sentada na beirada da cama, chorando baixinho, sem coragem de olhar na minha cara. Geraldo ficou de pé, encostado na parede, como um animal encurralado. Primeiro, Cristina, eu disse, me virando para a moça.
Você sabe que ele é casado comigo há 3 anos? Sabe que temos uma casa, uma vida juntos, que ele chega em casa todo dia e janta na mesa que eu ponho, dorme na cama que eu arrumo? Ela balançou a cabeça, ainda chorando. Ele disse que vocês estavam se separando, que era só questão de tempo. Olhei para Geraldo com uma mistura de nojo e desprezo que nunca pensei que fosse capaz de sentir. Claro que ele disse isso. É o que todos os homens casados dizem para as amantes. E você, Geraldo? Me virei para ele. Durante todos esses meses mentindo para mim, chegando em casa cheirando a outra mulher, usando o dinheiro que economizamos juntos para pagar hotel, você pensou alguma vez no que isso faria comigo? Cidinha, por favor, vamos para casa conversar. Ele tentou se aproximar, mas recuei. Não, nós vamos conversar aqui mesmo, na frente dela, já que vocês dois estão envolvidos nessa história. Minha voz estava saindo mais alta, mais firme do que eu esperava. Você achou que eu era idiota, Geraldo? Que eu nunca ia descobrir? Que eu ia passar a vida toda aceitando suas mentiras, cuidando da sua casa, lavando suas roupas sujas de perfume de outra mulher? Não foi assim, Cidinha. Eu não planejei que isso acontecesse. Foi mais forte que eu, ele disse, passando as mãos no cabelo, suado e nervoso. Mais forte que você? Ri, mas era uma risada amarga, sem humor. Sabe o que foi mais forte que eu, Geraldo? Ver meu marido escolher uma menina de 22 anos em vez de trabalhar no nosso casamento. Sabe o que foi mais forte que eu? Engolir suas mentiras todos os dias. Fazer seu jantar enquanto você estava aqui com ela. Fingir que acreditava nas suas desculpas esfarrapadas. Cristina levantou a cabeça pela primeira vez e me olhou nos olhos. Dona Cidinha, eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Eu me apaixonei por ele. Você se apaixonou pelo homem de outra mulher, Cristina. Isso tem um nome, e não é amor, é egoísmo. Minha voz estava tremendo agora. Não de nervosismo, mas de uma raiva que vinha de muito fundo. E você, Geraldo? Quer saber o que eu decidi? Ele me olhou com uma expressão de pânico nos olhos. Eu decidi que você vai ter que escolher, agora, aqui, na frente dela e da Rosângela. Apontei para minha prima, que estava encostada na porta como uma testemunha silenciosa. Ou você termina com ela agora e volta para casa comigo para tentarmos reconstruir nosso casamento. Ou você fica com ela e eu volto para casa, pego minhas coisas e você nunca mais me vê na vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia ouvir meu próprio coração batendo, o choro contido de Cristina, a respiração pesada de Geraldo. Lá fora, começaram a cair os primeiros pingos de chuva na janela. Eu preciso pensar, Geraldo murmurou. Não, cortei seco. Você teve meses para pensar. Agora você decide. Aqui, agora. Geraldo olhou para mim, depois para Cristina, depois para mim novamente. E naquele momento, vi no rosto dele algo que me doeu mais do que todas as traições juntas. Hesitação. Ele estava realmente hesitando entre mim, sua esposa de 3 anos, e uma menina que conhecia há poucos meses. Foi quando tomei minha segunda grande decisão. Sabe de uma coisa, Geraldo? Não precisa mais escolher. Tirei minha aliança de casamento do dedo e coloquei em cima da mesa de cabeceira do hotel. Eu já escolhi por nós dois. Cidinha, não. Ele se desesperou, tentando segurar meu braço. Pode ficar tranquilo que não vou causar nenhum problema para vocês. Não vou contar para a família dela. Não vou fazer escândalo na cidade. Mas nosso casamento acabou hoje, neste quarto, neste momento. Olhei para Cristina, que estava me encarando com uma expressão de espanto. Ele é seu agora. Pode ficar com ele. Mas lembra de uma coisa. Se ele traiu uma esposa que cuidava dele, que fazia tudo por ele, que nunca lhe deu motivo para reclamar, o que será que ele vai fazer com você quando a novidade passar? Saí do quarto seguida pela Rosângela, deixando os dois lá, em silêncio. Só quando chegamos na rua é que minhas pernas fraquejaram. Rosângela me segurou, me abraçou, forte, e pela primeira vez em meses, chorei. Não de dor, mas de alívio. O peso de todos aqueles meses de mentiras, de fingimento, de humilhação silenciosa havia saído dos meus ombros. Você foi incrível, Cidinha. Nunca vi uma mulher com tanta dignidade numa situação dessas, Rosângela disse, alisando meus cabelos enquanto a chuva começava a cair mais forte. Naquela tarde, voltei para casa sozinha.
Geraldo chegou às 10 da noite, encontrou as malas dele prontas na sala e eu sentada na cozinha, tomando chá de camomila. Ele tentou conversar, implorar, prometer que terminaria tudo com Cristina, mas eu nem levantei os olhos da xícara. Cidinha, por favor, eu te amo. Foi só uma loucura, uma fase. Ela não significa nada pra mim. Geraldo, disse calmamente, se ela não significava nada, por que você arriscou o nosso casamento por ela? E se você me amava, por que me humilhou durante todos esses meses? Finalmente olhei para ele. Suas coisas estão prontas. A casa é minha. Estava no nome da minha família antes do casamento. Você pode pegar suas roupas e ir morar onde quiser. Ele ficou me olhando como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. O homem que tinha me controlado durante 3 anos, que tinha certeza de que eu nunca teria coragem de abandoná-lo, estava vendo sua esposa submissa se transformar numa mulher que ele não conhecia. E se eu não quiser ir, então eu vou. Mas de um jeito ou de outro, este casamento acabou hoje. Ele pegou as malas e saiu porta fora. Nunca mais voltou. Os primeiros dias depois que Geraldo saiu foram os mais difíceis da minha vida. A casa, que durante 3 anos havia sido preenchida pela presença dele, seus roncos à noite, o barulho do chinelo arrastando pelo corredor de manhã cedo, o som da televisão ligada na sala, de repente ficou silenciosa demais. Era um silêncio pesado, que ecoava em cada canto, me lembrando a todo momento que eu estava sozinha. Na primeira noite, nem consegui dormir na cama de casal. Fiquei na sala enrolada numa manta, olhando pela janela e vendo a chuva que havia começado no hotel continuar caindo, como se o céu estivesse lavando tudo o que tinha acontecido. Chorei muito naquela noite, mas eram lágrimas estranhas, não só de dor, mas também de alívio, de libertação, de uma sensação estranha de que finalmente podia respirar fundo depois de meses prendendo a respiração. Durante a primeira semana, mal saí de casa. Minha mãe apareceu no 3º dia, preocupada porque eu não havia dado notícias. Cidinha, minha filha. O que aconteceu? A dona Marlene me contou que viu o Geraldo saindo daqui com malas. Ela disse, se sentando comigo na cozinha, segurando minhas mãos com aquele jeito carinhoso que só as mães têm. Contei tudo para ela. Cada detalhe, cada mentira, cada humilhação. Minha mãe me escutou em silêncio, às vezes balançando a cabeça com indignação, às vezes apertando minha mão com mais força. Quando terminei, ela ficou alguns minutos quieta, apenas me olhando com aqueles olhos sábios que já tinham visto tanta coisa na vida. Você fez certo, minha filha. Não foi fácil, mas foi certo. Mulher que se dá o respeito não aceita ser tratada como capacho. Ela disse, me abraçando forte. Seu pai sempre me ensinou que casamento é parceria, é respeito mútuo. O que esse homem fez com você não tem nome. Ter o apoio da minha família foi fundamental para que eu conseguisse me reconstruir. Meus irmãos, que no início ficaram chocados com a separação, logo entenderam a situação e se posicionaram do meu lado. Meu irmão mais velho, João, até ofereceu para ter uma conversinha com Geraldo, mas eu pedi para ele não se envolver. Queria resolver aquilo sozinha, do meu jeito. O mais difícil foi enfrentar os olhares e comentários na cidade. Itabira é pequena, todo mundo se conhece, e a separação virou assunto na boca do povo. Algumas pessoas me apoiaram, principalmente outras mulheres que haviam passado por situações parecidas. Mas teve gente que me criticou também, dizendo que eu devia ter tentado salvar o casamento, que mulher tem que saber fechar os olhos para certas coisas, que separação é coisa de gente sem Deus. Deixa eles falarem, Cidinha. Quem não viveu na sua pele não tem direito de opinar. Rosângela me dizia toda vez que eu chegava em casa chateada com algum comentário maldoso que havia escutado na rua. Foi no 2º mês sozinha que tomei uma decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. Lembrei do que tinha falado para Geraldo ainda quando éramos namorados, sobre meu sonho de aprender a costurar profissionalmente. Na época, ele havia desencorajado a ideia, dizendo que eu não precisava trabalhar. Mas agora, aos 25 anos, sozinha e precisando recomeçar, resolvi que era hora de correr atrás dos meus próprios sonhos. Procurei Dona Helena, a melhor costureira da cidade, que tinha uma oficina de costura no centro. Ela era uma senhora de 60 anos, viúva, que havia criado 3 filhos sozinha trabalhando com agulha e linha. Quando contei minha história e perguntei se ela poderia me ensinar o ofício,
Seus olhos brilharam. Cidinha, menina, você tem mãos de fada. Eu sempre reparei no capricho das suas costuras caseiras. Claro que posso te ensinar. Mas te aviso, não é fácil. Costura é arte, é paciência, é dedicação. Mas quando você domina a técnica, não depende mais de ninguém para sobreviver. Comecei, como aprendiz, chegando na oficina às 7 da manhã e saindo às 5 da tarde. Dona Helena me ensinou desde os pontos mais básicos até técnicas avançadas de corte e modelagem. Minhas mãos, que durante 3 anos só haviam conhecido panelas e vassouras, começaram a descobrir o prazer de criar, de transformar pedaços de tecido em roupas bonitas e bem feitas. Os primeiros meses foram difíceis financeiramente. Geraldo não pagava pensão. Afinal, não tínhamos filhos e a casa era minha. E o pouco dinheiro que tínhamos poupado juntos mal dava para as despesas básicas. Teve noite que jantei só pão com café. Teve dia que caminhei até a oficina para economizar a passagem do ônibus. Mas nunca me arrependi da minha decisão. Aos poucos, comecei a pegar trabalhos por conta própria. Primeiro foram consertos simples. Barra de calça, troca de zíper, ajustes em vestidos. Depois, vieram os primeiros trabalhos completos. Vestidos para formaturas, roupas para casamentos, uniformes, para lojas da cidade. Minha clientela foi crescendo pelo boca a boca, e logo eu estava conseguindo me sustentar apenas com a costura. O que mais me surpreendia era como me sentia realizada trabalhando. Durante os 3 anos de casamento, minha única função havia sido cuidar de casa e satisfazer Geraldo. Agora, cada peça que terminava, cada cliente satisfeita, cada dinheiro que ganhava com meu próprio trabalho, me dava uma sensação de orgulho que nunca havia experimentado. Estava descobrindo quem eu era além de esposa, além de dona de casa, além das expectativas que os outros tinham sobre mim. 6 meses depois da separação, recebi uma visita inesperada. Era uma quinta-feira de tarde. Eu estava terminando um vestido de noiva quando escutei a campainha. Quando abri a porta, lá estava Cristina. Ela estava diferente da moça alegre que eu tinha visto no hotel. Parecia mais magra, com olheiras fundas, o cabelo sem brilho. Usava uma roupa simples e não tinha mais aquele ar de juventude despreocupada que me chamara a atenção da primeira vez. Dona Cidinha, posso falar com a senhora? Ela perguntou com a voz baixa e hesitante. Deixei ela entrar e ofereci um café. Ficamos sentadas na sala, ela mexendo nervosamente nas mãos. Eu esperando para ver o que ela tinha vindo falar. Eu queria pedir desculpas pela senhora. Pelo que aconteceu, por tudo. Ela começou, sem conseguir olhar nos meus olhos. E queria que a senhora soubesse que acabou. Entre mim e o Geraldo. Acabou há 2 semanas. Não senti nem alegria nem tristeza com a notícia. Era como se ela estivesse falando de pessoas que eu não conhecia. De uma história que não me dizia mais respeito. E por que você veio me contar isso, Cristina? Perguntei, genuinamente curiosa. Ela finalmente levantou os olhos e me encarou. Porque a senhora estava certa. Naquele dia, no hotel, quando a senhora disse que se ele traiu uma esposa que cuidava dele, o que ele faria comigo. A senhora estava certa. Ela me contou que Geraldo havia se mudado para a casa dela após nossa separação. No início, tudo parecia perfeito. Ele era carinhoso, atencioso. Dizia que finalmente podia viver o amor verdadeiro longe das obrigações do casamento. Mas aos poucos, ele começou a mudar. Ele começou a reclamar de tudo. Que eu não sabia cozinhar como a senhora. Que a casa não ficava limpa do jeito que ele gostava. Que eu era muito nova e não entendia as responsabilidades de uma vida a 2. Depois começaram as saídas misteriosas, as desculpas esfarrapadas, o cheiro de outro perfume na roupa. Escutei a história dela com uma mistura de compaixão e uma estranha satisfação. Não porque desejava o mal para ela, mas porque confirmava algo que eu havia intuído naquele dia no hotel. Geraldo não era um homem capaz de ser fiel. Não importava com quem estivesse. O problema não era comigo. Não era com nosso casamento. Era com ele. A diferença é que eu não tive a mesma paciência que a senhora teve. Cristina continuou. Na primeira vez que cheguei em casa e encontrei ele mentindo descaradamente sobre onde tinha estado, eu terminei tudo. Falei para ele pegar as coisas e sumir da minha vida. Quando ela saiu, fiquei pensando em como a vida dá voltas estranhas.
A moça que eu havia considerado minha rival, que havia destruído meu casamento, na verdade havia me feito um favor. Se não fosse por ela, eu talvez tivesse passado anos aceitando as traições de Geraldo, perdendo minha juventude e minha autoestima numa relação que nunca ia dar certo. 1 ano depois da separação, minha vida estava completamente transformada. Tinha montado minha própria oficina de costura numa sala comercial no centro da cidade. Tinha uma clientela fiel, estava conseguindo economizar dinheiro, havia reconquistado minha independência e minha dignidade. Mais importante que tudo, havia descoberto quem eu era quando não estava tentando agradar outra pessoa. Claro, que ainda havia momentos de solidão, noites em que sentia a falta de ter alguém para conversar, domingos que pareciam longos demais, mas era uma solidão diferente da que sentia no casamento. No casamento, eu me sentia sozinha mesmo tendo alguém ao lado. Agora, mesmo estando fisicamente sozinha, me sentia completa, inteira, dona da minha própria vida. 2 anos após a separação, conheci Antônio. Ele era viúvo, tinha 40 anos, 2 filhos adolescentes e trabalhava como contador na Mesnom, prefeitura. Nos conhecemos numa festa de aniversário da minha prima Rosângela, e o que mais me chamou a atenção nele não foi a aparência, embora ele fosse um homem bonito, mas a forma como me tratava. Antônio me via como uma pessoa completa, interessante, capaz. Perguntava sobre meu trabalho com genuína curiosidade, respeitava minhas opiniões, não tentava me controlar ou me diminuir. Quando contei para ele sobre meu casamento anterior, sobre a traição e a separação, ele me olhou nos olhos e disse: Cidinha, você foi muito corajosa. Muita gente não tem a força que você teve para recomeçar. Namoramos por 1 ano antes de decidirmos nos casar. Desta vez, eu não era mais aquela menina de 16 anos que confundia proteção com amor. Era uma mulher de 28 anos, independente, que sabia exatamente o que queria e o que não ia aceitar numa relação. O casamento com Antônio foi uma parceria de verdade, baseada em respeito mútuo, confiança e carinho genuíno. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele período da minha vida, por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para eu me tornar quem sou. A traição do Geraldo, por mais que tenha me machucado na época, me forçou a sair da minha zona de conforto, a descobrir minha força, a aprender que eu podia ser muito mais do que apenas a esposa de alguém. Se você está passando por uma situação parecida com a minha, se está descobrindo que seu parceiro não te valoriza, não te respeita, não te trata como você merece, eu quero te dizer algumas coisas importantes. Primeiro, não é culpa sua. Não importa o que ele diga. Não importa como ele tente justificar. A responsabilidade pelos atos dele é só dele. Segundo, você é mais forte do que imagina. Eu achava que não conseguiria viver sem o Geraldo. E descobri que não só conseguia, como vivia muito melhor. Terceiro, nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 25 anos quando me separei, mas já vi mulheres de 50, 60 anos, refazendo a vida e sendo felizes. A dor da traição passa, a humilhação passa, o medo de ficar sozinha passa. O que não passa é o arrependimento de ter desperdiçado anos da nossa vida aceitando migalhas de amor, sendo tratada como segunda opção, perdendo nossa identidade para tentar salvar uma relação que já estava perdida. Hoje, aos 35 anos, casada há 7 anos com o Antônio, mãe de 2 crianças lindas, dona de uma das melhores oficinas de costura da região, posso dizer, com certeza, aquele dia no hotel, quando tirei minha aliança e decidi que merecia coisa melhor, foi o dia em que minha vida verdadeira começou. E sabe qual foi a última notícia que tive do Geraldo? Minha irmã me contou que ele está no 3º casamento. A segunda esposa também o deixou por causa de traição. Parece que algumas pessoas nunca aprendem, nunca mudam, nunca crescem. Mas felizmente eu aprendi que isso não é problema meu. Se a minha história serviu para inspirar uma única pessoa que está passando por uma situação difícil no relacionamento, se mostrou para alguém que sempre há uma saída, que sempre é possível recomeçar, que merecemos ser tratadas com amor e respeito, então valeu a pena compartilhar cada detalhe doloroso dessa experiência. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais valiosas do que qualquer pessoa pode fazê-las acreditar. Não aceitem menos do que merecem. A vida é curta demais para ser vivida pela metade, amando pela metade,
sendo felizes pela metade. Um grande beijo para todas que chegaram até aqui. E lembrem-se de comentar de qual cidade estão assistindo. Vocês são guerreiras, e toda guerreira merece um final feliz.